Olá pessoal, neste vídeo é praticamente a parte 2 da colaboração de vendas. Então no primeiro vídeo eu comentei um pouco sobre o que é colaboração, a importância da colaboração, falei um pouco da granularidade da colaboração e agora eu quero falar um pouquinho sobre o investimento de tempo, né, que as pessoas precisam, né, dar um pouco de atenção para a colaboração, né? Então eu vou falar um pouquinho dos parâmetros, né? Quais parâmetros internos e parâmetros externos que nós precisamos considerar no momento de fazer uma colaboração. E lembrando que a colaboração ela também é feita pelo analista de demanda, né? E é feito também pelos gerentes comerciais, tá? Então a gente precisa treinar as pessoas que vão fazer as colaborações, né? Para poder chegar nessas análises e fazer uma colaboração bem feita. Então eu anotei aqui, né? Alguns parâmetros. Então alguns parâmetros internos. A gente tem que considerar a carteira atual, porque como é que eu sempre vou estar colaborando do mês seguinte, né? Eu estou agora no M0, eu vou colaborar do M1 para frente. Só que eu tenho que saber qual que é a minha previsão de fechamento desse mês para saber o que eu vou vender o mês que vem, né? Então, se esse mês eu estou vendendo 10% a mais, provavelmente o mês que vem eu tenho que ser conservador, eu vou fazer um número ou fazer 10% a menos. Então, eu tenho que saber quanto que eu vou vender, né? Eu tenho que ter uma ideia, por isso que eu coloco a carteira de pedidos. Seja na planilha, seja no sistema, eu tenho que ter uma coluna ali informando quanto que eu tenho de pedido já para esse mês e para os próximos meses, né? Porque quem vai colaborar precisa ter minimamente dado o suficiente para fazer análise e tomar uma melhor decisão. Outro parâmetro são as médias, são as estatísticas passadas. Então, média 3 meses, média 6 meses, média 12 meses, que eu pego o mesmo período do ano passado, e a sazonalidade. Então, eu também, como um analista de demanda, eu preciso, de alguma forma, junto com a área de inteligência comercial, ou até com o histórico, né, e com a área comercial, entender se existe sazonalidade em algum produto, né, em algum canal, em alguma região. É importante, né? Por exemplo, a gente falando aqui do panetone no final do ano. Esse é bastante clichê, mas eu não posso deixar para colaborar em dezembro. Dezembro eu tenho que estar entregando o panetone. Então agora em junho, julho, eu já tenho que estar olhando quanto que eu vou vender de panetone esse mês. Por quê? Porque eu tenho que definir quanto que eu vou vender para definir o quanto eu vou produzir. Então eu tenho que olhar, no mínimo, aí depende de cada negócio, né? Se eu tenho matéria-prima importada, se é alguma indústria, alguma coisa, eu tenho que considerar esses lead times, né? Com quantos meses antes eu tenho que olhar antes do período de sazonalidade. Então isso é muito importante. Falando da sazonalidade, eu tenho também as famílias de baixa acuracidade. Então, muitas vezes, a gente quer que a área comercial faça uma excelente colaboração, só que depende muito do segmento da empresa. Por exemplo, a gente pega um segmento farmacêutico, onde a área comercial são pessoas técnicas, são pessoas formadas em humanas, são pessoas formadas para atender tecnicamente o cliente. Muitas vezes não tiveram nem contato, nem com planilha, nem na faculdade, nem nunca tiveram contato. Então, se você vive essa situação, se o teu negócio, né, a tua indústria, o teu segmento, a área técnica, ela não tem essa condição de colaborar, nós temos como S&OP fazer esse processo e validar depois com o gestor, com o diretor comercial, os volumes totais. Então nós temos que facilitar também esse processo colaborativo, né? Qualquer estagiário, é o que eu falo, qualquer estagiário formado aí em áreas de exatas, né, engenharia, administração, né, e outras áreas vindo da exata, estatística, matemática, vai conseguir fazer uma análise, uma média móvel, vai conseguir fazer um trabalho muito mais assertivo que uma pessoa que não tem esse conhecimento, tá? Então, alguns parâmetros, e depois você tem o parâmetro também da estatística futura, que na mão, né, fazer ali numa planilha, ela é um pouco mais complicado, não é para qualquer um, já é um trabalho técnico, é um trabalho de consultoria ou de analistas de dados, aí, pessoas que já vem trabalhando com isso um bom tempo. Então, no sistema você já tem isso automático, você tem vários modelos, o sistema vai testar os modelos para você, ver qual que é o menor erro. Hoje nós estamos falando de inteligência artificial, que ele usa erros médios, parâmetros até externos, né? Que nós vamos falar agora. Então, quais são os parâmetros externos que nós temos que considerar? Então, alguns índices econômicos, né? Nós estamos vivendo agora no momento de uma alta da Selic, então alguns negócios, bens de consumo, algumas coisas mais específicas sofrem primeiro, todo mundo sofre, mas alguns segmentos sofrem primeiro. Alguma escassez de alguma matéria-prima também vai impactar no consumo final. Que mais? Afinar a comunicação com os principais clientes, né? Qual que é o grande desejo, né, dos analistas de demanda para quem faz esse processo?
é tentar reduzir aquele efeito chicote na cadeia que nós falamos. E como que eu reduzo isso? Entendendo o consumo final, né? O consumo, na verdade, do meu cliente. Se eu conseguir saber o que o meu cliente exatamente consome, eu já consigo fazer uma previsão bem mais assertiva. Porque entre o que ele consome e o que ele me pede, tem um meio aqui, acontece várias coisas nesse meio. Tem uma política de estoque, tem ineficiência operacional na cadeia, tem atrasos, tem uma série de coisas, né? E lembrando de novo, qual que é o objetivo da colaboração? Trazer a realidade para dentro. E de novo, uma outra informação que eu não coloquei no vídeo anterior, nós estamos falando, quando a gente está fazendo um processo colaborativo, nós estamos falando de uma previsão irrestrita, né? O que é irrestrita? É o que o mercado quer. Se eu tenho condição de atender ou não, é uma coisa, né? É claro que se eu já sei que eu não tenho condição de atender, isso já é sabido dentro da companhia, nas colaborações anteriores nós já discutimos isso, eu tenho que tomar uma ação. Se eu não tenho capacidade para entregar mais, eu tenho que mexer no meu preço ou definir quem que eu vou escolher e ponto, acabou, né? Agora eu não preciso ficar perdendo tempo sabendo que eu tenho condição de entregar 10, né? Então, para alguns casos específicos, nós trabalhamos sim com demanda restrita. É polêmico? É polêmico, mas para que se eu sei que eu consigo entregar 10, mesmo que a demanda está vindo 15, o que adianta? Se ela veio 3 meses seguidos 15, eu não faço nada, não adianta também, né? Então a gente tem que alinhar muito essas expectativas. Outros parâmetros externos, na verdade, afinar a comunicação com o cliente e eu informar rapidamente a área de planejamento de demanda se eu tenho potenciais aumentos ou diminuição, né? Se eu perdi um cliente para uma concorrência, né? Tem alguns negócios que é bastante sensíveis a isso, né? Ou se eu estou ganhando um cliente também, se eu tenho ali 50% de chance, mais 50% de chance de fechar com um cliente novo, eu já coloco na colaboração, coloco ali uma informação, né? E sempre manter alinhado junto com a área de pricing da empresa, né, que tem toda a estratégia comercial, a inteligência de mercado. Então, o trabalho em conjunto, né? Nos vídeos anteriores, a gente comentou qual que é o fluxo, né, do planejamento de demanda e a gente deixou bastante claro isso, tá? Mas nesse vídeo, a ideia é falar um pouco desses parâmetros internos, dos parâmetros externos para ser considerados, né? E esses parâmetros, eles têm que estar, seja na planilha, seja no sistema, ele tem que estar disponível, né, para poder ser feita uma boa colaboração e tomado uma boa decisão e ser mais assertivo, que um dos principais indicadores aí da Sinop é a acuracidade da previsão de vendas. Independente da métrica, nós precisamos ser cada vez mais assertivo, sabe? E mais do que ser assertivo, eu trabalhar também com o meu erro médio, né? Olhando o meu erro médio, eu consigo calibrar também o futuro, tá? Então esses foram os parâmetros internos e externos que eu preciso considerar para ter uma boa colaboração de vendas.